Será que existe uma receita mágica para encontrar um companheiro para o longo prazo? Sim, existe. Porém, ela não é do jeito que as pessoas pensam. Olá pessoal, sou Wagner Urbonavtius, estamos aqui no podcast 1 mais 1 igual a 3, no episódio 5. E agora com vocês a minha querida esposa Aster Urbonavtius vai dar o nosso início com uma grande novidade. Olá a todos! Então, como já Wagner disse, estamos começando esse episódio com grande novidade, que é nosso coaching. Após 3 anos de relacionamento, muito trabalho duro, muitos estudos de si próprio, de vida em conjunto, nós estamos agora oferecendo o coaching para vocês, para um casal, ou então até para o solteiro que gostaria de ter um relacionamento saudável e equilibrado. Nós vamos deixar todos os detalhes lá embaixo na descrição. Quem quiser só entrar em contato para saber mais. Muito bem, então temos essa novidade aí, né? Finalmente decidimos ser coaches, baseado na nossa própria experiência de vida. Além de nós mesmos, aprendermos muito também com as outras pessoas. E voltando ao tema de hoje, é como encontrar um relacionamento, um companheiro ao longo prazo. E acho que o Wagner pode até começar contando uma história bem reduzida do nosso encontro e como nós conhecemos. Nossa experiência foi bastante interessante, porque existe a fórmula para você conseguir encontrar o seu relacionamento, seu parceiro ideal. Existe a fórmula. A questão é que ela é bem mais complexa e bem mais exigente do que as pessoas imaginam. Porque há necessidade de fazer uma mudança interior. E foi isso que eu fiz antes de te conhecer. Em 2010, eu decidi tomar decisões bastante radicais de mudança dos meus comportamentos, de mudança dos meus relacionamentos daquela época, para que eu pudesse gerar um espaço para poder encontrar você. E aí aconteceu o que eu chamo de sincronicidade, que é um tema que eu vou abordar em outro podcast futuramente, e vários acontecimentos aleatórios que, a princípio, enquanto você vive os acontecimentos, você não sabe exatamente o porquê daquilo, mas todos aqueles acontecimentos aleatórios te conduzem ao seu objetivo. Uma vez que você se propôs e modificou uma série de comportamentos pessoais para obter um novo relacionamento. E foi isso que aconteceu. Eu fui parar na casa de uma amiga que precisou da minha ajuda para cuidar do apartamento dela. Você foi contratada pelo irmão dessa minha amiga para trabalhar no Rio de Janeiro com voos de asa delta, e você foi se hospedar dentro desse apartamento enquanto eu estava tomando conta do apartamento, e as chances da gente se encontrar no Rio de Janeiro eram mínimas. Por quê? Porque eu, basicamente, para evitar problemas sociais, de violência, daquilo tudo que o Rio de Janeiro é, eu praticamente não saía de casa. Então, o universo e todas as possibilidades me conduziram a um apartamento para encontrar você dentro do apartamento. Mas lembrando, para isso tudo acontecer, eu fiz uma modificação interior muito intensa para poder perceber até mesmo você. Porque, na época, eu percebi que você era uma pessoa diferente, mas você não me percebeu. A princípio, sim, o ponto de partida é sempre você próprio, é você mesmo. No entanto, um detalhe muito também engraçado é que na época eu nem falava português, né? Então a gente se encontrou, mas eu nem falava português direito. Mas cá estamos 3 anos depois sentados nessa mesa falando sobre relacionamentos, né? E 3 anos de relacionamento sem parar. Sem Só parar. Que muitas pessoas pensam que para encontrar o companheiro, você tem que aparecer no lugar certo, na hora certa. E algumas pessoas, ouvindo nossa história, se calhar pode até pensar que assim calhou-se.
não é assim que funciona. Uhum. Porque se você não estiver preparado, você não encontra o seu parceiro ideal. Você tem mesmo que estar muito preparado em nível de abertura de cabeça, de mente, de observação para poder enxergar o parceiro ideal. Uhum. Porque, por exemplo, eu não tinha dito para o universo, através de uma lista que eu criei, que você seria lituana, que eu encontraria você na zona sul do Rio de Janeiro, nas condições que eu estava vivendo naquele momento. Uhum. Então, eu não defini uma série de acontecimentos que ocorreram naquele momento para eu encontrar você. Por quê? Porque o que eu defini foram características comportamentais. Uhum. Ser inteligente, ser honesta, ser independente, não beber, não fumar, não usar drogas. Uhum. Essas foram as características que eu citei na minha lista de mulher ideal para um bom relacionamento de longa duração. Uhum. Então, para eu poder te encontrar, primeiro, eu tinha que observar as pessoas à minha volta, todas as pessoas que eu pudesse vir a me relacionar, eu observava. E eu observei os seus comportamentos. Mesmo que você não falasse bem o meu idioma, eu conseguia perceber quem você era em nível de comportamento. E você batia com uma série de características da minha lista. E detalhe, as principais características, que era ser independente, ser inteligente, ser livre. Aí vem as outras questões, que é não usar drogas, não beber e não fumar. Só tinha um item que falhava, que era a bebida alcoólica. Que você bebia, mas de forma... Não era alcoólatra, por favor, né? Não era alcoólatra, mas você bebia. Uhum. Entende? Você bebia lá a sua caipirinha, você bebia lá a sua cervejinha, né? Hoje em dia você já não bebe esses tipos de drink. Hoje em dia você bebe o vinho. Mas eu queria voltar um pouquinho para trás, para aquela situação que eu disse aparecer no lugar certo, no momento certo. E até pode ser que vocês dois apareçam no lugar certo, no momento certo. Mas se vocês não observam e não estão preparados, pode ser que esse encontro vosso não vai resultar em relacionamento, e muito, muito menos em relacionamento que dura a longo prazo, né? Porque nós, simplesmente, se nós não estamos preparados, se nós não estamos observando, nós podemos nem perceber que se calhar é essa a pessoa que estou procurando para mim. Uhum. Agora, uma coisa das listas, é muito interessante que você teve essas listas, né? Sim. Mas eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Primeira coisa, que na verdade são três, mas vamos lá. A primeira coisa, é bom ter essa ideia da pessoa que você quer atrair para a sua vida, né? Só que, primeira coisa, você tem que ser aquilo tudo que você quer que seu companheiro seja. Aquela lista que tu fez, tu tem que ser aquilo. Porque se eu quero meu companheiro ser inteligente, independente, isso, aquilo, mas eu não sou isso, será que vai dar certo? Será que eu posso exigir outra pessoa ser que nem eu sou? Em primeiro lugar, você tem que se tornar aquilo que você quer para você. Uhum. Porque você não pode exigir do universo aquilo que você não é capaz de fazer. Uhum. Então, para que eu pudesse ter te atraído para minha vida, eu tive que me tornar a pessoa que eu queria que você fosse. Exatamente. Questão de bebida, cigarro e drogas, isso para mim não tinha problema. Loiro e olhos azuis você não estava, né? Mas tá tudo bem. Questão de loira, olhos azuis é assim. Na minha lista tinha um detalhe que era do tipo: tenho preferência por loiras. Ah, ok. Vamos lá chegar. Agora, segunda coisa sobre as listas. Tá tudo bem
tá tudo bem ter essa imagem, né, da pessoa que tu queres atrair. Mas, em contrapartida, se eu aplicasse, eu não tive lista tão bem descrita, mas se eu aplicasse aquele modelo de lista em cima de ti, eu nunca ia te olhar como possível companheiro. Porque na minha cabeça, o meu companheiro era completamente diferente de ti. Então, o que é essencial? Não é só ter uma lista, mas ter também uma cabeça muito aberta para olhar a pessoa que está em frente de ti e mesmo que ele não está batendo algumas coisas da tua lista, né? Por exemplo, para mim era uma coisa de viajante que fala múltiplas línguas, que não era nada tu. Nada. Só que eu parei de pensar, olha, mas este cara é legal, né? Ele não é parecido daquela coisa, né, da que eu estava acostumado. Não é parecido dos meus ex-namorados ou as pessoas que eu imagino que poderia ser meu companheiro. Mas ele é fixe, ele é legal, né? Então eu tive a mente aberta para arriscar, para ir mais a fundo e vamos ver o que acontece. Dentro das características que você estava pensando para um possível relacionamento, eu não batia com uma série de coisas. Eu não sou o tipo de homem que você procurava para si, pelo menos enquanto você não me conheceu. Vamos dizer assim, né? Mas depois que você começou a ter proximidade, a gente começou a se relacionar antes, né, de ter relacionamento íntimo, você começou a perceber que tinha algo diferente em mim que lhe agradava, né? Então, você viu que, olha, tem algo interessante aqui, né? E tem algo que pode dar algum resultado, né? Tanto que você cedeu e, enfim, durante o nosso relacionamento, é isso que eu disse pra você. Eu não quero só que seja só essa noite, né? Por que isso? Porque eu tinha visto e analisado a minha lista e você batia das características principais, ok? Que são os valores que eu acredito. Isso que eu queria chegar, exatamente. É bom ter a lista, só que a lista não deveria ser... Ok, tu disse preferência, loira, olhos azuis. Mas a lista não deveria ser uma coisa superficial. A lista deveria ser sobre seus valores, né? Os valores que você busca no seu companheiro. E aqueles valores que tu compartilhas também. Sim. Então, seus valores, seja, né, preto, branco, moreno, loiro, não interessa. Mas se esses valores que estás a procurar está batendo, vale a pena dar uma chance. Sem dúvida. Tanto que no nosso relacionamento você mudou muito no decorrer desses 13 anos, né? E continuamos juntos, independente de você ter mudado tanto. Como eu já lhe disse no podcast anterior, logo no primeiro, eu disse que sim, você mudou muito, mas os valores, a lista, aquilo que eu acredito, você não mudou nada, você manteve intacto. E por isso o nosso relacionamento se mantém, independente de você decidir ser vegana e você hoje está pintando quadros e você decidir fazendo tantas coisas diferentes que você não fazia antes e agora você faz, mas isso não altera a nossa experiência de relacionamento, pelo contrário, até se aprimora, fica melhor, fica interessante. As mudanças vão acontecer sempre, com todos. Eu mudei, tu mudou também. Sim. É normal. As pessoas amadurecem, afinal das contas, né? Nós nos encontramos não com 17 anos, nem com 20. Já tivemos os dois nos nossos 30, né? 30 anos por aí. Nós vamos ganhando mais experiência de vida, nós vamos mudando, né? É normal. E dentro do casal existe essa mudança, né? Só que se a coisa que nos conecta são os nossos valores, a chance de dar certo, a chance desse relacionamento sobreviver, os altos e baixos,
É muito maior. É muito mais fácil lidar com qualquer problema no relacionamento quando você olha para a pessoa e sabe que aquela pessoa tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você. É muito mais fácil. Mesmo que há o atrito de uma situação ou outra, cara, dá. É mais fácil passar pelos obstáculos. Na verdade, eu posso dizer que é bem mais fácil. Muito mais fácil. Voltando um pouco novamente para a preparação própria, né? Porque é uma das dores principais, esse desejo de encontrar uma pessoa certa para eles, um companheiro para o longo prazo, um companheiro de verdade. E a preparação de si próprio também tem muito a ver com nossas experiências anteriores, porque às vezes nós só mudamos pessoa para pessoa, sem analisar por que nosso relacionamento anterior não deu certo. O que nós temos que mudar para não repetir o mesmo ciclo, né? Porque se nós vamos só pular pessoa para pessoa, sem se autoavaliar, sem se autoconhecer, sem mudar algumas coisas em nós, esse ciclo vai continuar com outras pessoas, e com outras pessoas, e com outras pessoas, se não piorar. Às vezes até, né? Como nós dizemos, do lobo para o urso. A pergunta para se fazer: você gostaria de ter um relacionamento com uma pessoa igual a você? Exato. Você gostaria de ter uma relação íntima com a pessoa igual a você? Com o mesmo comportamento que você tem, com os mesmos valores que você carrega, com as mesmas coisas que você faz, porque no seu íntimo é impossível você esconder de você a si mesmo. Então você sabe quem você é, você sabe tudo que você faz. Você confiaria numa pessoa para ter um relacionamento, numa pessoa igual a você? Você confiaria nessa pessoa? Cara, se a resposta for não, então você tem que mudar. Você tem que mudar o teu interior. Você tem que mudar o teu comportamento e os teus valores. Porque aí sim você vai conseguir atrair uma pessoa de melhor índole. Uma pessoa melhor para você. Porque você se tornou essa pessoa melhor. Que foi basicamente o que eu fiz em 2010. Eu falei, a partir de agora chega. Sem relacionamento destrutível, sem relacionamento tóxico. Esquece, não quero relacionamento com mais ninguém. Eu cortei todos os relacionamentos em 2010. Todos. Não sobrou nada. Eu fiquei sozinho. E acho que também nós não temos que ter essa pressa que às vezes nós temos a arranjar, né? Alguém do nosso lado. Especialmente se o relacionamento anterior não correu tão bem, se dá tempo. Se dá tempo não pular um relacionamento para o outro, mas se dar tempo para fazer essa avaliação, para deixar, para largar aquela outra pessoa. Então, também, se a pessoa que agora está escutando é solteira, não tem um relacionamento no momento, mas teve algum relacionamento anterior e tá querendo achar uma coisa melhor, se dá um tempo para realmente fazer aquela limpeza interior, né? Para avaliar tudo que não correu bem, por que não correu bem, fazer as mudanças interiores para chegar a uma nova página, né? E para não repetir aqueles novos ciclos. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes, mesmo assim, e isso aconteceu também conosco, e nosso início de relacionamento foi muito perturbado. Por quê? Porque nós ainda temos na cabeça, mesmo que nós, demos tempo e está tudo bem, mas nós temos, nosso cérebro, né, ainda tem essas memórias dos relacionamentos passados, aplica aqueles episódios do passado no momento de agora e que às vezes não tem nada a ver. Então a gente tem que ter muita consciência que também essa pessoa não é uma pessoa do passado. Mas se você vê que algum ciclo realmente está se repetindo, obviamente tem que avaliar se é a mesma coisa ou é só só o nosso cérebro que está
a tentar puxar alguma coisa do nosso passado que atrapalha o momento de agora e se calhar um futuro. São pouquíssimas as pessoas que conseguem não ser influenciadas pelo passado no momento do presente, né? E a evolução é num ciclo em espiral, ok? Na verdade, eu diria que não é nem para cima, é uma espiral em diagonal. Porque você tem altos e baixos e você tem ciclos. Então, a melhor definição para a vida é uma espiral em diagonal. Altos e baixos e subindo, fazendo ciclos, repetindo, só que você vai melhorando cada volta que você dá. Teve uma época que foi muito difícil aceitar esse conceito, porque eu estava num ciclo vicioso, muito intenso, e eu não conseguia ver melhora. Mas tinha alguma pouca melhora, existia. Mas se você quer acelerar o processo da sua melhora de vida para encontrar o seu relacionamento, você tem que fazer uma mudança interior muito intensa para você aumentar o espaço dessa espiral. Porque quando você está em espiral, mas se você pode fazer voltas curtas, né? Voltas longas, mas que elas não têm muita distância de qualidade de diferença, né? Então você precisa fazer uma modificação interior muito grande e aí você aumenta a volta e aumenta o espaço entre as voltas dentro do processo criativo. Agora eu tenho uma pergunta para ti, que eu sei que tu és muito pró nisso. Então explica para os nossos espectadores. Quando nós apaixonamos, né? Porque geralmente, quando a gente se encontra, a gente se apaixona e tem um pouquinho daquelas óculos rosados, como dizemos, né? Que nós não estamos vendo exatamente a pessoa, mas como que nós podemos observar aquela pessoa que ela realmente é, sem muitas expectativas que nós projetamos naquela pessoa, e como que ver realmente quem é aquela pessoa, para não ter depois as decepções, após de que esse período dos óculos rosados cai, porque ele cai. Primeiro, você não pode olhar para a pessoa pelo que ela mostra só externamente, no caso, aparência. Então, por exemplo, quando eu te conheci, eu achei você muito gata. Mas, até então, você era só... Mais uma gata, né? Pronto, em milhares de outras. Exato. Certo. Era só mais uma mulher muito gata. Pronto. Nada mais que isso. Ok. Pronto. Quando eu te conheci. Como a gente vivia... Como nós vivíamos no mesmo apartamento, então passamos a ter um dia a dia comum. Não era nada de especial. Você estava com o cabelo bagunçado, se vestia normal, não estava fazendo nada de especial para chamar nenhuma atenção. Você só estava sendo você. Não, você não fazia nada de especial. Você só era você. Só isso. Quando eu observava o teu comportamento, falei, cara, tem alguma coisa aqui. Ela tem um comportamento interessante. Por quê? Porque ela é livre, ela é independente, ela toma as decisões e sai, ela é uma mulher independente e livre, e isso foram 2 fatores principais, estava na minha lista. Como 2 itens principais no início da minha lista. Os 5 primeiros itens eu posso dizer na ponta da língua, mesmo que eu não tenha a lista aqui, que é independência, liberdade, não fumar, não beber, não usar drogas. É bem simples essa lista aí. Não, é simples, só que isso para mim era fundamental. Se a mulher não entra dentro desses 5 itens primeiros, é tipo, tá reprovada. Entende? Cada pessoa tem seus, né? Sua lista de valores, obviamente, não é? Claro, honestidade, independência, não beber, não fumar, não usar drogas. Basicamente eram esses 5 itens logo no início da minha lista. E você era independente, né? E muito
livre, muito honesta, falava normalmente, não escondia as coisas. Caramba, que legal. E não fumava, não usava drogas, mas bebia. Ai, ai, ai. Aí eu deu o alerta, né? Porque, tipo, tem um item faltando aqui, e é um item importante, porque por causa da minha infância. Sim. Mas eu falei, tá, deixa eu observar mais. Então, a técnica é observar o comportamento. É isso que eu ia dizer. E como nós já dizemos em vários episódios anteriores, é basicamente olhar o que a pessoa faz e não aquilo que diz. Porque nós vamos já chegar o dia de hoje, que não é realidade nossa, porque nós pertencemos àquela geração anterior, vamos dizer, que se encontramos no mundo real, né? Mas hoje em dia, muitas pessoas se encontram no mundo virtual, né? E buscam as companheiras no mundo virtual, certo? Com todos esses dating apps e ser enganado, vamos dizer, pelo menos no início, as chances são muito altas, né? Porque a pessoa no mundo virtual se apresenta do jeito como ela quer. E muitas vezes não é como é de verdade. Na verdade, até no mundo virtual dá para perceber como é a pessoa no mundo real. Então dá dicas para a pessoa sobre o mundo virtual. É fácil. Se a pessoa bebe, ela sempre vai tirar fotos com um copo de bebida alcoólica na mão. É fácil. Se você perceber que numa das fotos tem ali um cinzeiro, ou às vezes ela tá com um cigarro na mão, você já percebe que a pessoa usa cigarro, fuma. Por exemplo, né? O tipo de lugar que ela frequenta. Ela tá tirando foto aonde? Tá tirando foto na balada? Não vou dizer que não tem mulheres interessantes dentro da balada. Tem, né? Na night e tal. Tem. Tem. Você pode encontrar o amor da sua vida lá. Pode. É possível. Mas que é mais difícil? É mais difícil. Mas é possível. Não vou dizer que não. Ok? Sim. Então, assim, há formas de você conseguir perceber através das fotos se a pessoa tem algumas características que lhe agradam, né? Características comportamentais. Não estou falando características só físicas. Características comportamentais. Que isso, para mim, é o mais importante. Porque eu não comecei a me relacionar com você porque você era loira de olhos azuis. Esse não foi o fator principal. Não foi. E continua não sendo. Você sabe disso. Você sabe que para termos o relacionamento que nós temos, valorizamos quem somos. Tanto eu quanto você. Porque se não fosse assim, a gente não ia conseguir manter o relacionamento. São 13 anos já. Encontrar um companheiro, para muitas pessoas é difícil, mas olhando para o relacionamento, é uma parte mais fácil. Porque você tem que estar preparado para trabalhar por muitos, muitos anos, porque relacionamento, meus queridos, é trabalho. Amor é um ato, né? Amor não é um sentimento, vamos dizer. É um verbo. É o trabalho de amar. Cara, eu nunca parei para pensar sobre a definição de amor, mas essa definição é muito boa. Porque você precisa mesmo tomar muitas atitudes. E é uma coisa que a gente até brinca, né? Nós não ficamos amor, faz isso, amor, faz aquilo. Sim, nós chamamos um ou outro do amor, né? Chamamos Wagner Einstein, né? Temos nomes. Exato. Sim. Nós nos chamamos pelos nomes, né? Amor, para nós, é o comportamento. A preocupação é dar o apoio. Vamos dizer, um ato de amor que eu fiz a você foi dizer, quer ser vegano, ok, tudo bem, tô aqui, vou te apoiar, e te apoiei. Isso é um ato de amor e respeito ao próximo, né? Se preparar para o relacionamento, encontrar a pessoa ideal é a parte mais fácil. Topo do iceberg, né? Encontramos, e agora?
Porque só encontrar, ok, tá fácil, ok. Esbarramos, encontramos, apaixonamos, maravilha. Mas se nós não fizemos todo aquele trabalho anterior, se nós não observamos um ou outro realmente para avaliar como que é essa pessoa, se nós não deixamos algumas expectativas que criamos na nossa cabeça e que queremos agora projetar nesta pessoa, né? E depois dizer, olha, tu não és isso, isso e aquilo, mas aquela pessoa nunca foi aquilo. Se nós não estamos dispostos de fazer o trabalho, porque o relacionamento, novamente, é um trabalho e vai ter muitas altas e vai ter muitas, muitas baixas, né? Então, para não quebrar naquela primeira baixa, tem que ser bem preparado. Bem preparado e bem sólido na escolha relacionada ao comportamento. Porque se você escolher a pessoa só pelos olhos azuis e o cabelo loiro, esquece. Primeiro abalo, o relacionamento acaba. Se não tem valores, não tem princípios, é uma escolha superficial, cara, não vai durar. É simples assim. E como deixar aquelas feridas do passado que todos nós carregamos? Terapia, codependentes anônimos, sei lá, se virem, leiam muitos livros de autoajuda, busca aí trabalhos de coaching, de relacionamento e tudo mais, seja o que for. É importante fazer um processo de mudança interior para que o relacionamento seja equilibrado. Se não há uma mudança interior, você não vai conseguir se relacionar de forma saudável com outra pessoa. Isso é fundamental. E como identificar que realmente esta pessoa é certa? Tem algum momento que, por exemplo, no nosso caso, teve algum momento que era clique, é essa? Não dá para ter certeza. Então é risco mesmo? Você tem que ir cabeça para baixo e arriscar? Tem que arriscar. Foi o que aconteceu. As condições que eu estava não eram perfeitas. Ok? Eu não estava no meu melhor momento de vida quando eu conheci você. Não estava. Você sabe disso. E eu sempre digo que eu te conheci no melhor momento. Por quê? Porque tu sabes que eu estou contigo por pessoa que tu és. Não é pelas conquistas do seu trabalho, não é pelo dinheiro que tu tens na conta, não é pelo teu fama ou qualquer coisa, né? Não é pelo empresário, é pelo aquele menino, vou dizer, aquele menino dentro de ti, né? Que tocou alguma coisa dentro. E que bateu alguma coisa dentro, né? Sim. Porque, assim, também no nosso caso, eu estava falando que geralmente, né, a gente se apaixona e tal, só que no nosso caso era um pouquinho diferente. E é uma coisa também, acho interessante, para falar sobre o friend zone, sobre aquele zona amigo, mas só para voltar, veio com bastante feridas, né, do passado, e era num momento que eu disse, não, agora não quero homem na minha vida, agora vou cuidar de mim, agora vou ser solteira, não quero saber. Só que tu apareceu, né? Ou na verdade já estavas na minha vida, só que aí a gente estava a se conhecer. Então, o que aconteceu? Eu não tinha aquela uau, que homem, né? Mas eu fui te conhecendo, te observando, e como eu disse, né? Peraí, esse cara é legal. Então, meu amor por ti foi crescente. Não foi aquela coisa, uau, paixão, pum, ele lindo, maravilhoso, isso é, né, amor da minha vida, e depois, bum, de novo, né, caímos na real, porque ele é bagunceiro, ou whatever. Não, só tô brincando, exemplo. Mas entendeu? Mas foi mesmo crescendo de forma que eu fui te conhecendo. Né? E acho que, assim, isso muitas pessoas se perguntam, será que pode ser que o relacionamento duradouro não sai da zona de paixão? Eu posso confirmar que sim, pode ser. Sai da zona de paixão. Ou seja, não a ponta do partida pode ser que não é paixão.
a minha ponta de partida com o relacionamento contigo não era paixão, mas era, né, te conhecendo e crescendo o respeito para ti, uma admiração para a pessoa que você é, e lá aí vem o sentimento do amor, que também alguns psicólogos e muitos especialistas dizem, olha, esquece de falar do amor se vocês não passaram mais ou menos 20, 30 anos juntos, tá? Então, assim, a gente brinca com essa, né? Usamos muito, todo mundo usa muito essa palavra, amor, mas realmente o que é... Quando que nós podemos falar do amor verdadeiro? Acho que é só depois de muito, muito tempo junto. Muitas dificuldades juntas. Porque quando tá tudo ótimo, tá fácil. Eu vou dizer, eu acho que eu tenho mais ou menos um período que você começa a experimentar o amor verdadeiro. A partir de 5 anos de relacionamento íntimo, ok? Seja só namorado ou seja casado, tal. Eu acho que a partir dos 5 anos de relacionamento, você começa a perceber se realmente você ama de verdade aquela pessoa, para você ficar pro resto da vida, sabe? Aquele pensamento que você faz assim, caramba, essa pessoa é para o resto da minha vida. Isso assusta muitas pessoas, né? Esse pensamento. Não sei, tem pessoas que querem, tem pessoas que talvez só queiram curtir. Enfim, tudo é possível, né, na verdade. Agora, o que eu exponho com base na minha própria experiência é assim, sim, tudo é possível, mas faça com honestidade. O que é honestidade? Honestidade consigo próprio e honestidade com o outro que está envolvido com você. Se você é uma pessoa que não quer nenhum relacionamento sério, está no seu direito de não ter nenhum relacionamento sério. Mas você precisa dar a liberdade para outra pessoa também decidir se ela quer isso ou não. E como é que é dar liberdade para outra pessoa decidir se quer ou não? Sendo honesta com a outra pessoa. O que é ser honesto? Dizer, olha, eu não quero relacionamento sério. Tá bom para você assim? E a pessoa pode decidir, não tá bom pra mim, eu vou buscar um outro cara, vou buscar uma outra mulher. Tá tudo bem. Agora, há pessoas que dizem, não, tá ótimo assim. Pronto, então sejam felizes com o relacionamento que vocês têm. Porque qual é a regra para relacionamento? Sabe? Nós somos casados, mas qual é a regra? Qual é verdadeiramente o relacionamento que funciona? Eu vou ser honesto. Qualquer relacionamento funciona com base em honestidade. Sim, claro. Com base em honestidade, qualquer relacionamento funciona. Qualquer tipo de relacionamento. Mesmo. Aí tem lá, né? No Brasil, a gente tem uma série de características de relacionamento. Isso é muito louco pra mim. Isso sendo uma estrangeira, isso é muito louco e eu até hoje... Eu não consigo perceber muito bem aquelas definições, mas pronto. Eu acho que isso é muito particular no Brasil. Eu acho que em Portugal nem tem isso. Tem um pouco, já tá pegando Já tá pegando moda, mas só por causa da migração. Vocês estão trazendo, né, algumas coisas. Mas o que eu queria também dizer é que nós escolhemos a pessoa, não é só no dia do casamento, nós não escolhemos aquele companheiro só naquelas... Né? Quando nós encontramos e dizemos sim, nós escolhemos essa pessoa todo santo dia. Não? Todos os dias. Todos os dias eu escolho que eu quero estar com esta pessoa. Se você consegue escolher todos os dias, então é sinal de que você está com a pessoa certa. Ok? Isso é um bom sinal de que você está num bom relacionamento. Claro que vai ter dias que a resposta é ser não quero saber nada dele ou nada dela. É normal, é completamente normal. Mas aí que nós temos que realmente avaliar muito bem também toda a experiência que nós temos com essa pessoa, todas aquelas atitudes, aqueles valores que essa pessoa carrega
E claro que vai ter dias que vocês se irritam um com o outro. Claro que vai ter dias que a gente se chateia um com o outro. Claro que vai ter dias que nós desapontamos, né, um com o outro. É natural, é normal. E acho que não seria normal se não acontecesse isso, né? Porque a vida é como é. E ninguém é perfeito e cada um tem desentendimentos, cada um tem seus erros, cada um tem seus pontos fracos. N coisas, né, acontecem. Se nós avaliamos tudo e nós dizemos, olha, mesmo assim, eu ainda escolho esta pessoa, é a pessoa certa. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu extraí do livro Conversando com Deus. Não sei se era o 1, se era o 2, se era o 3, mas enfim, tá lá dentro desse livro, certo, dessa trilogia. Essa frase é muito boa para qualquer período de turbulência dentro de qualquer relacionamento. Fala aí. O que o amor faria agora? Cara, essa frase ajuda muito. Você pode estar mesmo, assim, a mil, com a cabeça a mil. Se você falar essa frase para si próprio, você consegue resolver parcialmente, não. Você consegue controlar a tua raiva, teu sentimento de explosão. Você consegue controlar uma série de possíveis comportamentos explosivos e destrutivos que a gente costuma ter quando estamos com raiva. Essa frase ajuda muito. Claro. Porque te faz refletir. É muito simples. O que o amor faria agora, nesta situação? Cara, você vai mudar o teu comportamento. Você vai mudar a sua percepção sobre o que está acontecendo. E com certeza isso vai te dar um resultado muito melhor no seu relacionamento. E claro que não é para fechar os olhos para qualquer coisa, né, que seu companheiro faz, porque também isso foi também no livro do Richard Bach, creio que é sobre gaivota, algum desses livros. Fernão Capelo Gaivota, esse? Acho que sim, ou não tenho certeza se foi este livro ou os livros a seguir, mas foi do Richard Bach, que diz que, assim, o amor não é aquela coisa de... Nós falamos muito sobre amor incondicional, mas na verdade não é bem assim. Não é que eu te amo por qualquer coisa, né? Independente de qualquer coisa que você é. Não é condicional no sentido de você ama a pessoa pela aquela pessoa que ele é, pelas aquelas atitudes que ele tem. Bom, isso é complicado, porque tem a questão das 10 ilusões da humanidade. Não vamos entrar agora nisso, porque vamos ficar nesse episódio por as próximas 10 horas, né, analisando, mas com certeza vamos falar sobre isso futuramente, com certeza, né? Mas o ponto era aquilo. Não é projetar as tuas expectativas, só que você aceita a pessoa como ele é, isso sim, mas se você ama essa pessoa, você ama essa pessoa por aquelas atitudes, por aqueles valores que ele tem. E não é só dizer que, pronto, qualquer coisa, né, eu te amo. É muito simples, é pegar o exemplo do nosso próprio relacionamento. A sua mudança para ser uma vegana não interferiu, não modificou a base principal da minha escolha de me relacionar com você. Então, você se tornou vegana, mas você deixou de ser uma pessoa honesta? Não. Você deixou de ser uma pessoa livre? Não. Você deixou de ser a pessoa independente que você sempre foi? Não. Então, mexeu na base? Não. Então, vamos dizer, é uma condicional que eu coloquei para mim, para que eu pudesse tomar uma decisão de continuo ou não no relacionamento. Basicamente é isso. Então, é uma condição que eu impus para mim e
coloco muito de forma bem honesta para você, olha, as minhas condições são essas, as características principais que me fizeram tomar uma decisão para ficar com você são essas daqui. Agora, lógico que eu não precisei te dizer, não mexe nessa base. Você naturalmente é aquilo. Eu não preciso dizer, você tem que ser isso, porque você já é. Entende? Certo. Eu não fiz você se tornar aquilo. Eu conheci você e você já era assim. Você já tinha aquela base. Então, você tem a base, ela é a sua, então, por favor, só preserve ela e tá tudo bem. Eu vou continuar por aqui porque isso me interessa. Ok? Agora, lógico, se a pessoa que eu estou me relacionando, ela abre mão daquela base que eu acredito, cara, me faz pensar 2 vezes se vale a pena ficar ou não. E agora, como vivemos nesse mundo muito virtual, muito online, muito coisas que fazemos dentro das nossas casas, então isso influencia um pouquinho no aspecto social, porque nós não estamos saindo tanto como nós acostumamos a sair, né? Por um lado, é muito conveniente, por outro lado, há muitas pessoas que se encontram com dificuldades de encontrar essa pessoa, esse companheiro para eles, porque diz, mas aonde que eu agora encontro? Eu trabalho agora online, eu vou fazer o supermercado, faço muitas compras online, entro no meu carro, vou... Aonde? Aonde que está meu companheiro ou companheira? Onde que eu encontro? O que eu faço agora? Aprenda a se relacionar consigo próprio primeiro. Acredite e viva bem consigo próprio. Ok, gosto de mim, sou uma pessoa legal, adoraria me relacionar comigo mesmo. Sim. Se a resposta é sim, tá tudo bem. E aí você vai começar no seu dia a dia normal. Eu encontrei você dentro de um apartamento. Realmente, o nosso caso é uma prova que... É possível. É possível se vocês têm uma cabeça aberta para observar as coisas que estão acontecendo. É possível que, mesmo que tenham chances muito pequenitas, é possível acontecer, mas vocês têm que prestar muito atenção. E agora já pensei, você acredita na lei da atração, no sentido de atrair um companheiro? Acredito. Mas dessa forma, você tem que se tornar aquele tipo de pessoa que você quer. Se você não se torna aquilo, como é que você vai atrair aquele tipo de pessoa? Você vai atrair sempre o tipo de pessoa que você é. Eu sou desonesto. Maravilha, vai atrair pessoas desonestas para você. Eu sou alcoólatra. Maravilha, você vai atrair outro alcoólatra para sua vida. É simples assim. Eu acredito na lei da atração. Fielmente. Tanto que o universo te entrega aquilo que você é. E acho que é o mundo moderno. Quando eu digo mundo moderno, essa parte, né, virtual que nós temos, ajuda ou prejudica as chances das pessoas se encontrarem seus companheiros? É tão fácil encontrar gente hoje em dia. É fácil? É muito fácil. A quantidade de atividades que pode se fazer hoje em dia, externamente, e a quantidade de formas que a gente tem para se conectar online são múltiplas. Então, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que se encaixa com você. Porque basta você entrar na tribo que você gosta. Eu jogo golfe. Cara, entra em grupos, começa a se conectar com pessoas que jogam golfe e você vai interagindo com aquelas pessoas, vai aparecer alguém que goste da mesma coisa que você e acaba que você pode se relacionar com uma pessoa dentro daquele seu gosto. É um exemplo prático. Sim, é prático, com certeza. É encontrar naquelas tribos, vamos dizer assim, né? Nas coisas que você gosta. No entanto, se vamos voltar para o episódio número 1, nós já falamos um pouquinho sobre essa coisa de
Se estou só buscando no meu mundinho, e se é só isso que nós conecta, será que também vai dar certo? Se isso depois muda, né? Se estou, como tu diz, né? Eu gosto muito da academia e encontro uma pessoa e... mas depois, pronto, mudei, não quero mais fazer esporte. Conecta mais alguma coisa? Usando a técnica da lei da atração, eu arranjei uma namorada antes de você, lógico. É lógico, né? Óbvio, né? You Lá em better 2000. be, you better be, you better be. Lá em 2008, eu falei, cara, eu preciso arranjar uma pessoa melhor. Eu vou abrir mão dos clubes, porque assim, eu era VJ, então eu tava sempre nos clubes. Então era natural que eu tava me relacionando com umas pessoas um pouco mais complicadas, vamos dizer Bom, assim. da sua lista, quem não gosta de beber no nightclub é quase impossível achar alguém, né? não é? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas e Certo. adoro música eletrônica e adoro nightclub. Sim, Enfim, sim, mas porque eu também as trabalhava chances com de aquilo. encontrar alguém que não... É possível encontrar, É possível, sim. é mais difícil. Mas na verdade eu posso dizer, com base na minha técnica e experiência, eu posso dizer que é até mais fácil achar lá. Porque se você vê uma menina que tá com uma garrafa de água, é só ir nela. Pronto, Cara, uma técnica, é uma olha, técnica, gente. é fácil achar usa. uma boa pessoa dentro de um ambiente complexo desse. É fácil achar, mas tá mais no canto, gosta de dançar, mas é mais discreta. Eu tô dizendo como é que eu usava minhas técnicas para achar dentro de um ambiente desse que era mais complexo, né? Por exemplo. Mas eu também usei uma técnica interessante que eu falei, cara, eu preciso de uma mulher mais intelectual. E eu comprei um livro do Nietzsche, sentei na frente de uma livraria, dentro do shopping, e fiquei lendo aquele livro na frente da livraria. Espertinho. Cara, foi incrível, batata, assim, eu fiz isso durante uma semana. Na semana seguinte, porque eu trabalhava dentro de um shopping. Eu trabalhava para uma empresa multimídia que tinha sede em um escritório dentro de um shopping. Então eu almoçava dentro do shopping. E tinha uma livraria, comprei o livro do Nietzsche sentado ali na frente da livraria, lendo o livro do Nietzsche. Até que apareceu uma moça, sentou exatamente na minha frente, na minha mesa, na minha frente. E começou a olhar para mim e me deu um boa tarde, enfim. E começamos a conversar. Ela falou, Nietzsche e tal, pá, e tal. Trocamos ideia e tal. E pronto, e eu me relacionei com ela. Foi bem interessante. Então, é uma técnica. Posso perguntar? Foste muito esperto, mas compraste esse livro porque querias comprar um livro e estudar Nietzsche ou querias atrair uma pessoa? Ou seja, tu fingiu que eras um pouquinho aquilo que nem eras no momento para atrair aquela pessoa... Eu já lia bastante livros. Sim, okay? mas já tinha Nietzsche muito é um pouco outro nível, não é? Sim, Nietzsche foi um livro que eu decidi ler porque eu queria ler. Só que eu falei assim, eu preciso de um livro que chame atenção. Não podia ser um livro normal. Tinha que ser um livro mais agressivo. E Nietzsche é um livro que uma mulher inteligente que olha e vê Nietzsche, ela sabe do que se trata. Então, o tipo de mulher que eu queria atrair era o livro ideal para atrair o que eu queria. E deu certo. Bom, se deu certo, a gente não estaria aqui, não é? Eu acho que não deu certo. E eu vou te dizer por que não deu certo. Porque, como nós falamos aquilo das listas, se você não é aquilo que você quer que seu companheiro seja, naquele momento não estavas preparado para debater Nietzsche, né? Porque você estava lá sentado fingindo que você tá ok, estavas lendo. Eu estava lendo, mas a gente debateu bastante Nietzsche, Tudo ok? bem. Não estava fingindo. Mas entendeu meu ponto? Você fez isso como técnica de atração para aquilo que você não estava lá ainda. Você não estava lá preparado. Senhorita, e eu não deu estava certo. preparado. Pronto, tá O bom. relacionamento não deu certo por outros motivos. Ok. Porque assim, você sabe qual é a situação. Ela era gótica e ela era muito down. Era só isso. Ok. E infelizmente a gente não conseguia
se relacionar porque havia uma diferença muito grande. Eu era muito up e ela era muito down. Isso criava uma incompatibilidade muito grande. E aí não dava para sustentar um relacionamento daquele jeito, ok? É mais por isso. Então, mas dentro do contexto de conversa, de assuntos e tudo mais, era incrível. A gente conversava de muitas coisas. E fluiu bem. Nesse quesito, fluiu bem. Já no outro quesito, porque eu não disse eu quero eu não fiz a lista naquela época. Eu disse que eu queria atrair uma mulher inteligente para que fosse inteligente. E aí veio uma mulher inteligente. Só que assim, eu não sou o tipo de pessoa que defino características físicas. E nem cultura, nem nada. É tipo, é uma mulher inteligente. Vamos dizer assim, que foi a característica que eu disse que era primordial. E veio uma mulher inteligente. Gótica, andava de preto o tempo todo, unhas pretas e tal. E eu, um cara totalmente normal. Tanto que o pai dela, na época, falou assim, finalmente você arranjou um namorado normal. Pronto, isso. mas foi uma técnica, vamos dizer, esperta, mas onde que nós queremos chegar, né? É que realmente vocês podem encontrar os vossos companheiros em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, né? Desde que faz trabalho interior. Se limpa de todo o lixo dos relacionamentos. Vou dizer lixo, né? Mas é aquilo que não vos ajuda mais dos relacionamentos anteriores. Se cura as suas feridas e estás aquela pessoa que coloca na lista daquilo que você quer que seu companheiro seja atento aos sinais do universo, né, que nós chamamos de sincronicidade, que nós vamos falar um pouquinho, talvez com mais profundidade em próximos, mas vamos observar os sinais, né, vamos ter uma cabeça aberta que essas pessoas podem ser, né, aquelas pessoas que eu estou à procura. Então, deixar de arriscar no sentido de interagir mais, observar, avaliar, ver se não estou sendo cego, se não estou só me jogando no primeira, né, pessoa que encontrei, mas se realmente está se encaixando com aqueles valores que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, que eu estou querendo partilhar, ser muito, muito, muito preparado para fazer todo o trabalho que você vai ter que fazer depois, quando vocês se encontram. Como você disse, encontrar é a parte fácil. Ter o relacionamento, manter o relacionamento depois é a parte mais complexa. Então, essa lista ajuda muito. E, cara, é visualização, mentalização, tem uma série de técnicas que existem aí que você pode misturar com essa lista e você vai atrair a pessoa que você deseja. Mas com base nisso que você acabou de falar, tem que mudar o seu interior. O seu interior tem que estar alinhado para um novo relacionamento. Porque se não tiver, cara, você só vai continuar repetindo os mesmos padrões e não vai mudar nada na tua vida. É isso, gente. Essa é a receita mágica que nós temos para vocês. Talvez não era aquilo que vocês esperavam que nós dizéssemos. A verdade é essa, né? Que sem isso não tem outras magias. Não tem outras magias, não tem outras receitas. E pronto, e se vocês se encontram numa situação difícil, que nós sempre se encontramos por vez em quando, e acham que precisa uma opinião diferente, opinião do outro lado, seja dentro do casal ou ainda em busca, manda-nos mensagem, dá uma olhada no nosso coaching. Será que talvez nós podemos vos ajudar? Perfeito. Ok. Eu acho que a gente consegue ajudar sim. Afinal, são 13 anos de experiência de relacionamento. Isso só entre eu e você.
Com Sem certeza. falar o todo... Todo o resto das nossas praias, sim, nas vidas anteriores. Exato. Ok. Enfim, então vamos pro finalmente. Nosso podcast não fosse possível se não fosse a Able Connect, que é o nosso sponsor de sempre, que faz essa gravação do nosso podcast e também pode fazer gravação do vosso podcast, vosso talk show. Obrigado por falar da Ave Connect. É uma empresa de 6 anos de idade e está aí no mercado de Portugal para poder atender as necessidades audiovisuais de quem quiser. E pessoal, quem assiste nossos podcasts, quem acha o valor do conteúdo, dá um like, deixa-nos um comentário e, mais importante, subscreve-nos no canal. Estamos chegando ao final de mais um podcast. E obrigado por estar até esse momento assistindo a gente. Espero que você continue voltando. E até o próximo episódio.